falar em Igreja do Padre Pelágio, começa hoje na Igreja do Santíssimo Redentor, mais conhecida como a Igreja do Padre Pelágio, a novena de oração pela beatificação do venerável apóstolo de Goiás. E agora nós vamos juntos rezar por essa beatificação do venerável Padre Pelágio. Vamos motivar você a rezar pela beatificação de Padre Pelágio e conhecer um pouquinho mais esses dias de festa, de devoção, porque eu estou aqui com dois convidados especiais. O Frater Antônio Matosinho, que é uma alegria ter o senhor aqui. Boa tarde. Que alegria estar aqui com vocês, poder vir ao programa, entrar aí na sua casa e a gente poder partilhar um pouquinho do que acontece aqui na capital da fé de Goiás. Né? Isso mesmo. E a Irene Maria dos Santos. Isso, boa tarde. Boa tarde, seja bem-vinda. Obrigada. É um prazer estar aqui no programa, né, para poder falar um pouco da nossa programação do final de semana, né, que está acontecendo, que inicia hoje, né, a festa do venerável Padre Pelágio. Irene, você hoje com seu esposo, na realidade envolve toda a família, envolve, né? Sim, toda a família e comunidade, isso né, mesmo. juntos, né? Vocês estão na organização? Sim, na organização. E como está sendo essa experiência para você? É a primeira vez ou não? É a primeira vez. É? Uai, tá bom, assim, é uma experiência única, né? Sim. Que a gente, foi feito o convite, a gente recebeu esse convite na época que o Padre João nos convidou. E aí a gente tá aí, preparando todo o novenário da festa, né? Do Padre Pelágio. Sim. Para quem está acompanhando a gente, Frater Matosinho, quem foi o venerável Padre Pelágio? Por que a gente fala venerável? O Padre Pelágio é um missionário redentorista. Sim. E das pessoas que são um pouco mais experientes aqui de Trindade, da região de Campinas, é uma figura muito conhecida. Talvez até de participar das celebrações com ele. Porque o Padre Pelágio morreu na década de 60. Então, alguém bem próximo de nós. Um nome diferente, né? Que é marcante. Quem passa por Goiânia sabe que existem muitos pontos dentro da cidade que levam o nome dele, né? Do nosso terminal urbano, algumas vias. E nós temos uma igreja especial aqui em Trindade, que é uma igreja particular da congregação, onde a memória dele é guardada de modo especial. O Padre Pelágio foi um missionário redentorista bávaro. Ele veio da Baviera, hoje atual Alemanha, com a segunda leva dos redentoristas que vieram para construir aqui a missão que nos foi confiada. Então ele trabalhou alguns anos em São Paulo e depois mais de 50 anos aqui na região de Goiás e responsável pelas missões itinerantes, pelas desobrigas. Nós temos a cidade de Goianira, que é uma cidade vizinha, fundada pelo Padre Pelágio e foi um homem de muitos talentos. Sim. Quem no nosso Brasil nunca escutou a melodia da Ave Maria que nós cantamos aqui e que foi uma composição adaptada pelo Padre Pelágio? A iniciativa do Cine Teatro aqui, um homem profundamente sensível a evangelizar pela arte, pela cultura, um homem de disponibilidade. Se contam nas crônicas das nossas casas, dos nossos conventos, que o Padre Pelágio era um homem que, quando não tinha nenhum a fazer da comunidade, ele se preparava e ficava à porta do convento, porque ele tinha certeza que alguém precisaria dele. Alguém precisaria da memória viva do Santíssimo Redentor na figura de um missionário. E o motivo da sua morte é em decorrência da assistência espiritual a um enfermo. Sim. E que ele tomou uma chuva, a gente fala da década de 60, uma outra realidade, né? Que não existiam carros como hoje à disposição. A capital era muito diferente naquele período, né? Não chegava a 100 mil habitantes a cidade de Goiânia. E ele foi atender um enfermo e tomou uma chuva muito forte. Dessa chuva, um resfriado que evoluiu para uma pneumonia, um efizema pulmonar e terminou na entrega de vida do Padre Pelágio. Um homem com fama de santidade em vida. O Padre Pelágio era dotado de um dom especial do Espírito Santo que a gente chama de taumaturgia, o dom de curas. Então ele fazia as bênçãos pela saúde dos enfermos diariamente.
E dessas bênçãos há inúmeros relatos de curas inexplicáveis a partir da oração e desse momento de bênção. Então, um missionário redentorista, um homem simples, que veio da Alemanha e nunca mais voltou para sua terra natal, foi formando de um outro beato redentorista, o beato Gaspar Stangassiger, foi formador do Padre Pelágio. Olha, que história então, bonita. Um santo está sempre perto de outro. Né? Com certeza. Então, assim, um homem simples, de fé, mas com as suas limitações como todos nós, e que é chamado apóstolo de Goiás por essa entrega de vida nessas terras goianas. E aí nós estamos aí no processo de canonização e tem partes do processo. Temos. Hoje o Padre Pelágio é venerável. Venerável. Quando se instaura um processo canônico para reconhecimento da santidade, porque a gente sempre tem costume dizer, o que é a canonização? É o reconhecimento de um homem ou mulher de fé que já teve uma vida de santidade, mas que é necessário reconhecer isso diante de todos pela Igreja. Então, ao instaurar o processo, quando o Vaticano aceita o processo, aquele fiel é considerado um servo de Deus. E a partir do momento que o seu histórico de vida é analisado e os seus feitos, que a gente chama as virtudes heróicas, são reconhecidas, ele é decretado venerável. E a partir daí se começam as orações pedindo a beatificação. A beatificação vem à medida que um milagre é reconhecido. E nós já tivemos alguns milagres do Padre Pelágio. Mas há sempre um imbróglio, há sempre uma questão mais recente, é que a testemunha ocular do milagre faleceu, então, que era um médico. Então, nós estamos nesse caminho para alcançar. E por isso é muito importante que, se alguém tem uma graça, um milagre, e isso é documentado, que entre em contato com a congregação, que fale conosco no santuário, porque isso ajuda no processo da beatificação. E depois, com um segundo milagre aparecendo e reconhecido pelo Vaticano, é a canonização. Muito bom. Então, por isso também o objetivo, né, o grande objetivo dessa novena que se inicia hoje, para que você se una a nós em oração. Estando em Trindade, você consegue participar na Igreja Padre Pelágio desse momento. Estando em outro lugar aí da sua casa, você pode rezar para que esse processo aconteça da melhor forma possível, para que os milagres, as pessoas possam enviar para a gente esse milagre. Enfim, nós sabemos que Padre Pelágio, venerável Padre Pelágio, sempre intercede por cada um de nós. Vocês trouxeram o cartaz. Trouxemos o cartaz. E aí, da Irene, festa. como foi pensado o tema? Você consegue falar para a gente? Então, isso a gente Você deixou... fez parte? Não, a gente deixou com os missionários redentoristas. Vocês ficam mais na organização fora, né? Fora, né? Isso. Estrutural da novena, isso, né? Na parte estrutural. E os missionários pensaram no tema. Sim. O tema desse ano é uma resposta também ao ano vocacional que a Igreja reza. Por isso nós rezamos a exemplo do venerável Padre Pelágio, vamos responder ao chamado do Pai Eterno. O Pai sempre nos chama, nos convida para uma atividade missionária na Igreja, para uma forma de realização pessoal da missão de cada um. Por isso, sob o patrocínio do Padre Pelágio, vamos pedir nesse novenário de oração pela sua beatificação, pelas vocações na Igreja. Olha, que lindo. Vai começar hoje. Começa hoje. Depois o pessoal vai voltar aqui para falar como que está acontecendo, como que foi toda a organização, enfim. Nós vamos trazer mais detalhes dessa festa bonita, desse tempo de novena aí, para rezarmos juntos pela beatificação do venerável Padre Pelágio. Com certeza. Tá bom? Muito obrigada. Muito obrigada, eu que agradeço. Que Deus abençoe Amém. o trabalho Que de abençoe vocês, nós tá todos. bom? Obrigada. E depois volta aqui para contar pra gente como que foi a experiência Sim, de a trabalho. gente volta sim. Obrigado. Obrigada, viu, muito Frater? Obrigado Deus abençoe. pelo Eu que trabalho, agradeço. né? Pela Pelo missão nosso trabalho. colegiada nossa. Comunidade se une, não é? Sim, Se com une, sim. certeza. Isso que é importante. Como se diz, a viver da fé. união Faz a faz a força. força. Isso mesmo. E tamo lá. Que o venerável Padre Pelágio interceda por toda essa missão bonita. Amém, obrigada.